Oi, pessoal, eu acho que caiu. Deixa eu ver se eu. Oi, pessoal, a gente tava no meio da live e aí caiu. Deixa eu ver se a Camila volta. A gente tava fazendo uma live, eu ia cair e caiu. Deixa eu ver se a K volta pra poder chamar ela de novo. Tava tão legal. Ai, pena que caiu. A gente tava falando sobre os marcadores sociais da amamentação, o quanto a amamentação é uma questão que é importante como um direito e não como uma questão individual. Era isso que a gente tava falando. E tava indo muito legal. Agora voltou! Voltou, cara. A tecnologia faz isso com a gente, né? Você tá travando aí. Você tá me ouvindo, tá? Agora eu tô. Deixa eu mexer aqui na conexão, mas espera um Tá. pouquinho, tá? Porque eu acho que o horário É tá... terrível. É, eu vou só tentar abrir a porta que acho que melhora. Tá bom. Eu também te amo muito. Pronto. Acho que agora melhora, né? Esse horário é terrível. Eu tentei, já tava dando umas travadinhas, mas eu tentei tirar o Wi-Fi, pôr o Wi-Fi e não tava mudando muita coisa. Vamos ver se agora. Se agora não. Então, a gente estava falando um pouco, né, desse lugar, essa impressão que você trouxe super importante, né? Da gente também lidar com o que é real, né? Ah, sim. Lidar com aquilo que está posto e organizando. Eu me lembro muito. Então, eu tenho duas filhas que têm diferença de 10 anos entre elas, né? A minha primeira filha está com 16 anos e a Laura está com 6. Então, eu, individualmente, tive experiências com as duas de aleitamento absolutamente diferentes, né? A Luísa, quando nasceu, eu tive que... Quando voltei a trabalhar, ela estava com 3 meses e 20 dias. Então, a gente teve que dar conta, e era esse trabalho de 10 horas por dia longe de casa e tudo mais. Então, eu tinha que contar com o suporte do leite artificial, né? Então, a pediatra da época foi me encontrando nesse lugar, nessa escolha, porque é super difícil, né? Porque passa por esse lugar não só fisiológico, mas emocional. Então, lá quando você está com 3 meses de aleitamento, é quando as coisas parece que assentaram um pouco. E que é um pouco da campanha da amamentação, né? Você olhar aquele bebê mamando para você. Você esperou, idealizou, tornou-se concreto. Tudo Né? aquilo, né? Que é tão... putz, é muito empenho para as coisas para a gente se organizar nesse lugar. Foi um momento em que, quando eu estava acessando um pouco dessa estabilidade com o aleitamento, eu já tinha que voltar a trabalhar.
E é bem como você disse, assim, tem uma criança que precisa ser alimentada. Como é que você vai fazer, né? Então, e eu não tinha, se a gente hoje não tem ainda uma discussão suficiente sobre humanização, né? E nem as práticas postas para toda a população. Mas há 16 anos atrás era muito diferente. Então, quando eu sempre digo, né, para as famílias que eu acompanho, quando a gente vai pesquisar e pensar nessa história de parto humanizado, a gente vira uma chavinha que vai refletir em tudo, inclusive no aleitamento materno. Porque a gente vai ter acesso a reflexões, a questões que fora da lógica da humanização, elas não estão postas, né? Infelizmente. E aí, há 16 anos atrás, isso era muito diferente do que agora. Então, se a gente for olhar para a história da humanização no Brasil, né? Acompanhar essa historicidade, é quando o que eu aproveitei com a Laura, ou o que eu hoje posso oferecer para outras mães nesse lugar do cuidado, do acompanhamento, estava sendo absolutamente desbravado por muitas mulheres, né? Por mulheres extremamente importantes na conquista desse debate sobre a humanização, né? Então, pensar que você tem que voltar a trabalhar, sentir esse luto emocional. Então, eu tive uma história de aleitamento super difícil com a Luísa, porque não tinha preparo. Então, eu já tinha vindo de um nascimento que foi uma cesariana sem indicação. Então, isso já era muito difícil para mim. E eu não conseguia nem organizar, que era difícil, né? Eu só conseguia sentir que alguma coisa tinha dado muito errado, porque quando eu olhava para o meu histórico familiar, então, minhas irmãs tinham tido ainda que partos marcados em uma série de violências normalizadas, mas elas tinham tido experiências de parto normal, por algum motivo que eu não sabia explicar, eu não pude parir a minha filha, então eu tive uma bebê com 38 semanas fora de trabalho de parto, e contemplada num lugar que as pessoas entendiam, né, um pouco desse lugar social, como já um privilégio, porque eu tinha um convênio médico. Então, minha filha nasceu numa maternidade particular, eu fiz pré-natal com uma médica do convênio, muito distante daquilo que minha família experimentou, né? Então, já tinha, não havia o que se questionar quando essa médica virou para mim e falou: olha, acho que é melhor a gente, não nasceu até agora, acho que essa bebê é grande, acho que é melhor a gente fazer uma cesárea. E a gente nasceu, na ocasião, na maternidade Santa Catarina, na Paulista, que hoje em dia é só hospital, mas na época ainda lá nasciam bebês. E aí não tinha argumento que desse conta de organizar já essa... E um pouco dessa frustração, eu não entendia por que não, e tinha muito medo. Então, minha primeira filha, isso refletiu no aleitamento, né? Então, eu tive, quando recebi, passei pelo processo, Luísa nasceu, o aleitamento foi escalar a montanha mais alta para mim, porque não tinha, eu não sabia que existia consultoria em aleitamento materno, não existia essa estrutura, né? E aí, tudo que era só ajuste, que a gente vai, acompanha as famílias e vai, vamos lá, 1 hora de cada vez, é assim, vamos, não estava posto. E aí eu fiz tudo na raça, sozinha. Muitas pessoas falavam que era melhor porque havia um lugar do sofrimento no aleitamento. Então, muitas pessoas falavam: não, dá uma mamadeira. E aí eu falava: não é possível que eu não vou conseguir fazer isso. E fiz sofrendo muito mais do que talvez eu precisasse ter passado. Mas aleitei a Luísa. E aí, quando a gente tinha passado por esse grande vale, que a amamentação estava acontecendo, que já era esse lugar super prazeroso, que estava tudo bem, aquela menina mamando, eu tinha que voltar a trabalhar. E eu não tinha a menor informação sobre como é que se dava tentar, mesmo que eu tivesse, né, lembrando um pouco daquele contexto, mesmo que eu tivesse condições de fazer um estoque de leite materno para que ela continuasse sendo aleitada, eu acompanho várias famílias que estão fazendo essa travessia, a gente vai seguindo com o aleitamento, a gente não tinha escolas sensíveis ao aleitamento.
Então, pensar que tem hoje a gente tem uma mulherada super incrível, que são as meninas do Leme, que é o leite materno na escola, super importante para dar conta dessa sensibilização e de falar, para eu continuar leitando essa criança quando eu volto a trabalhar, a escola precisa estar sensível e adequada a isso. Então, essa construção coletiva, ela é super importante, né? E isso foi tão... Eu tive um puerpério, um aleitamento tão exigentes, então, voltar a trabalhar, o peito explodindo, aquela criança longe de mim 10 horas... Era muito surreal. E no meio desse caminho, leite artificial. Porque no que eu ia fazer? Essa menina precisava, a escola, tipo, falava, cadê a lata de leite, né? Não tem muito como. E aí, quando eu fui olhando para toda essa experiência e pensar que esse processo, essa trajetória, me fizeram, durante muito, muito tempo, não considerar uma segunda gestação. Embora a maternidade sempre fosse um lugar na minha existência particular que me contemplasse muito. Mas eu falava assim, eu não dou conta de passar isso tudo de novo, porque tem um lugar da dor, né? Um lugar de você falar assim, agora que tá super legal, que a gente se entende, que essa menina, eu amamento, ela me olha, é super legal isso. Eu não dou mais conta, porque tem que trabalhar exaustivamente. Então, tem um contexto social, e ainda tô falando, as barbáries são tantas, que ainda estou falando de um lugar de privilégio. Estou falando de uma mulher que tinha CLT, que era uma empresa que oferecia um convênio médico, que, né, hoje isso tudo está absolutamente deteriorado. Mas ainda assim muito difícil, né? E aí isso me fez dar um intervalo enorme, imenso, sobre como era a minha expectativa de uma segunda gestação. Quando eu tive a Laura, que já foi na perspectiva da humanização, né? Então, a Luísa eu aleitei por 1 ano nesse intervalo, com mamadeira desde os 3. Então, eu chegava em casa, aleitava e tal, e a gente conseguiu ir mantendo isso até 1 ano. Quando a Laura nasceu, o processo foi todo diferente, porque o pré-natal já foi diferente. Então, quando eu conheci, quando eu tive acesso à possibilidade de fazer um pré-natal humanizado, né? Fui acolhida pela Ana Cris. A Ana Cris foi minha parteira, junto com a Letícia. A gente fez esse processo, isso reverbera em tudo. Reverberou tanto que, inclusive, eu mudei minha profissão, né? Então, eu saí do mundo corporativo e vim trabalhar nesse lugar do cuidar das famílias. A experiência do aleitamento com a Laura foi outro lugar. Não que os ajustes não estão postos, porque não existe, acho que tão importante quando a gente dá conta de construir esse lugar de apoio, a gente precisa desconstruir a romantização. Não é simples, né? O aleitamento, ele é repleto de complexidades, de subjetividades, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E aí dá conta de receber de sentir essa entrada já no pré-natal, de ter mulheres no pré-natal discutindo aleitamento, isso faz muita diferença, né? E aí quando a gente vai olhar até para como é que essa orientação na saúde pública acontece, o SUS é o maior produtor científico sobre questões de aleitamento materno. Né? Tudo, não só do aleitamento, mas quando a gente vai pensar nas perspectivas da humanização, não só na obstetrícia, mas em toda a saúde, é o SUS que provém isso tudo, né? Então a gente tem uma grande produção acadêmica, teórica incrível, e que, porque a gente não está socialmente organizado e engajado nesse processo, a gente não dá conta de fazer com que todas as famílias sejam atendidas, né? Então, se a gente for pensar que esse processo do aleitamento requer um apoio comunitário, e esse apoio comunitário começa lá, na UBS, ou, né, pensando em outros contextos. Quando essas famílias têm acesso a uma assistência particular e tudo mais, isso é incrível. Mas a gente ainda assim precisa dar conta de sensibilizar a comunidade para que esse processo de fato seja efetivo e dê certo. E quando a gente passa a fazer essa sensibilização comunitária, a gente começa a questionar por que o aleitamento talvez não consiga ser tão efetivo. Por que tantas mulheres se veem no lugar de fazer esse abandono do aleitamento, né?
porque ela não tem política pública que dê conta de favorecer isso, porque ela não tem escola sensibilizada para isso. Então, é super difícil você ter uma narrativa extremamente importante que nunca vai ser CD. A gente tem que falar isso não só na primeira semana de agosto, mas o tempo todo. Para além da gente que trabalha com isso no cotidiano, né? A gente dando conta de agregar as pessoas nesse lugar. Quando a gente tem um pouco desse comprometimento comunitário, a gente vai começar a olhar para outras perspectivas e entender que para a gente apoiar uma mulher que está aleitando, para esse aleitamento ter sucesso e o quanto isso impacta diretamente nos organismos de saúde, né? E falando do ponto de vista econômico mesmo, né? O quanto as populações que têm um bom aleitamento são mais saudáveis. É um pouco disso que a gente está falando, o quanto isso impacta nesse lugar posterior de um cuidado de saúde. Isso não acontece só naquela mãe sozinha aleitando aquela criança, né? Então, essa sensibilização precisa ir reverberando ao ponto da gente olhar para uma sociedade que fala, não, essa sociedade não está acolhendo as demandas que a gente tem, né? Então, esse lugar da política pública não dá providência para a gente sustentar essa escolha que a gente está tendo. Então, é um engajamento muito geral, né? A gente pensar que essa continuidade do aleitamento materno, de você poder dar conta de aleitar um bebê durante 6 meses, aleitar esse bebê exclusivamente com leite materno, com todas as realidades que ali estão postas por 6 meses, isso precede uma proteção social. Não tem como, né? Não tem como uma mulher que não tem acesso a questões de segurança social básica seguirem com esse processo, né? É muito difícil, porque essas mulheres, em geral, elas têm que dar outras formas para estabelecer, inclusive, a sobrevivência daquela e de outras crianças, né? Então, a presença do trabalho, quando a gente tem um pouco dessa inversão sobre o que é ser empreendedor, quando você fala da uberização, né? Da gente vender uma imagem completamente equivocada para as pessoas hoje em dia de serem empreendedores, quando na verdade eles estão sendo absolutamente sucateados. É muito louco, né? Isso é um contexto geral muito, muito, muito grande, assim. Eu acho que dá para fazer até um paralelo, sabe, quando você falou na outra live antes de cair, que o acesso à indústria do leite, né, trazia a falsa ideia de liberdade, de eu tô livre, tô com uma mamadeira aqui com as mãos livres e a mamadeira amamenta a criança. A gente tá vivendo coisas parecidas com o trabalho, né? Eu tô aqui super bem, eu trabalho quando eu quero, eu vou quando eu quiser. Você vê que essa sociedade é tão maluca que ela consegue convencer de coisas que a princípio pareciam que a lógica era outra, que o óbvio era outro, né? Em tudo, né? E acho que uma questão que eu penso assim, que não dá pra gente negar, esquecer também, cara, é o quanto pensar a amamentação também, junto, a gente vai ter que pensar as tarefas domésticas, porque está no lugar da mulher. A tarefa doméstica precisa ser socializada e a gente já tem condições de socializar as tarefas domésticas. Elas não podem ser um peso, um fardo para uma mulher que amamenta e que cumpre com todas as tarefas necessárias de reprodução, né? De reprodução da vida e tal. Reprodução da vida que eu falo assim, não na reprodução de procriar, de produzir bebês, produzir novas pessoas que vão trabalhar no futuro. Da reprodução de quem mantém a casa. A Danisa tá falando que foi falar disso já no seu perfil lá, Caio, imagina. Então,
É isso, assim, as tarefas domésticas existem, é possível a gente socializar. O que que eu vou até, assim, às vezes a gente usa uns termos que, não sei, parece difícil, né? Ou então tem um teor de socializar, parece que tá lá longe, em outro mundo, que a gente não vai chegar. Bom, espero que a gente chegue. É, socializar o trabalho doméstico é assim como existem pessoas que são remuneradas para fazer para oferecer um atendimento médico bem Uhum. remuneradas, outras pessoas podem ser bem remuneradas para poder ir fazer o seu almoço, para oferecer o seu almoço, para você poder continuar nessa tarefa de amamentar. É isso, assim. E que pudessem ser tão bem remuneradas quanto a pessoa que oferece o serviço de saúde, né? Então, quando a gente fala em socializar o trabalho doméstico, que há anos está nas costas das mulheres, é, é uma coisa que eu não consigo falar em pleno amamentação plena sem falar disso, né? De socializar essas tarefas, né? A gente tem experiências positivas assim, eu já ouvi, a gente vai lendo alguns exemplos. É, vou dizer até um exemplo aqui do Brasil, sabe? Eu trabalhei com a Ana Cecília Sucupira na época que eu estava na universidade, e ela tinha um projeto numa cidade que chama Sobral, lá no Ceará. Ela tinha um projeto que, além de dar alta para prematuros com 1,8 kg, depois uma pausa, né? Que a gente não vê isso aqui nas maternidades particulares, é, a comunidade em si escolhia algumas pessoas para serem remuneradas pela prefeitura de Sobral para estar na casa daquela mulher do período do último do 34 semanas para frente até que ela se sentisse, eu não vou saber dizer em meses, né, mas até que ela se sentisse um pouco mais capaz de oferecer cuidados para uma criança e cuidados do lar, que seria a tarefa dela. E além disso, trouxe trabalho para outras pessoas que estavam ali na comunidade e que precisavam ser remuneradas para sobreviver. Então, assim, isso é uma experiência que está aqui, Sobral, no Ceará, uma prefeitura um pouco mais para frente, né? Faço questão de trazer exemplos na realidade, porque às vezes a gente fica falando de coisas. A Prefeitura de São Paulo tem muito, 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 muito mais dinheiro que a Prefeitura de Sobral. Então, a Isso vontade política, né? é, A vontade política faz-se faz total diferença. necessária para que a gente tenha avanços, né? Eu fico pensando que muito desse lugar do cotidiano doméstico, né, ele vai refletir como é que esse comportamento social se dá, né? Então, pensar que a gente ainda em 2020 está discutindo socialização do trabalho doméstico, divisão de tarefas e tudo mais, é uma coisa que eu fico pensando que as mulheres que trouxeram isso para a pauta lá 60 anos atrás deviam imaginar que a gente estaria com outras questões agora, né? Nossa, Mas a gente tem uma certeza. manutenção, né? A gente tem uma manutenção dessa estrutura desigual, né? Não tem como você olhar para pensar, olhar os números, entender por que que determinados recortes sociais conseguem ampla e melhor sobre o aleitamento e outros não, se você não olhar para como é que a gente historicamente está construído, né? Pensar nesse lugar do cuidado, que não é também só esse cuidado da rede de apoio que você dá conta de ter na sua família e tudo mais, que isso é essencial. Mas o quanto exteriormente a gente dá conta de assimilar isso, né? Então a gente tem uma das coisas mais presentes, e você com as puérperas deve ouvir ou perceber ou sentir muito no consultório, é esse lugar da solidão. Tem você coloca lá, né? Maternidade vem lá, solidão materna. As mulheres vão falar desse lugar da solidão, de que elas estão ali quase que num espaço de desamparo, né? E esse experimento reflete uma estrutura social que a gente tem, né? Quando a gente, muito no pré-natal das famílias que eu acompanho,
Por isso eu faço questão, a gente tem um atendimento só para falar de amamentação, outro só para falar de puerpério, porque eu falei assim, gente, fazer um arroz no puerpério é uma odisseia. E assim, e se o seu companheiro, se a sua companheira não está sensibilizado para isso, a gente precisa pensar nisso agora. Porque a gente precisa, inclusive, refletir por que que isso não ocorreu, né? Por que que, por exemplo, eu tenho uma versão da Cartilha do SUS de 2008, que é super maravilhosa, que ela vai falar do pré-natal masculino. Então, é a cartilha de pré-natal para mulher, mas fala dentro desse material do pré-natal masculino, que era uma cartilha azul que se entregava antes nas UBSs. E aí eu falei assim, a gente precisa pensar que essa jornada do puerpério, do pós-parto, do aleitamento, vocês precisam estar sensibilizados, ainda que a gente não tenha um mundo exterior que conte isso para vocês, né? Porque muito do que se acontece dentro das casas é reflexo daquilo que a sociedade lá fora pratica, né? Então, quando a gente vai pensar em todas as esferas das violências e pensar que uma mulher que sim gostaria de permanecer aleitando e que é privada de fazer isso, também está sofrendo uma violência social, né? Esse lugar de você não conseguir exercer aquele seu espaço de liberdade, de desejo, isso é um cerceamento grave, porque a gente tem uma estrutura que não nos contempla nisso, né? E aí, se a gente ficar só pensando que sempre foi assim, assim, as mulheres dão conta desse universo doméstico e também trabalham, e também estudam, e também tem que ser super maravilhosas em todas as áreas que elas estão se envolvendo. Aliás, as mulheres, né? Muita gente vai falar, aliás, vocês não estão aí super querendo a igualdade, só que não tá igual. Não tá, a gente só tá com mais coisa, né? Vocês não queriam acesso ao mercado de trabalho? Pois é, conseguiram. E ainda tem a casa, a roupa, a comida e não foi isso que a gente pediu, não. Cuidado com o que você deseja, que você pode alcançar. Eu acho que pensar nesse lugar íntimo da construção do aleitamento também passa por tudo isso. Também passa por esse lugar. Hoje, à tarde, eu participei de um congresso que as mulheres falavam muito desse lugar da exaustão, né? Falando de, não, eu tô exausta. Agora, então, com a questão da pandemia. Então, as famílias em casa, essas mulheres estão... Eu li um artigo semana passada que dizia quantas mulheres que estavam nesse lugar da academia, pesquisadoras, abandonaram seus projetos. Porque você tem lá criança, comida, casa, é um looping incessante, né? E aí, se a gente não dá conta de parar para refletir por que que dentro de casa é assim? É assim porque a gente tem uma sociedade ditando que as coisas devem funcionar dessa maneira. E a gente precisa dar conta de desconstruir. Quando você traz esse exemplo super maravilhoso, né? Da Prefeitura de Sobral, de olhar para esse lugar do cuidado, pensar nessa organização e nessa estrutura social por um viés progressista, porque é progressista pra caramba, né? Você dá conta de ampliar a empregabilidade, de construir uma rede que não é uma rede de exploração do cuidado. Pô, isso é muito demais, né? Então, tem um movimento, sim, político que dá conta de estabelecer isso, de pensar por essa perspectiva. Quando a gente aqui, vivendo na grande cidade, tal, tem isso. Porque falta falta uma super vontade de olhar para esse processo e, ao passo que falta essa vontade da transformação, tem uma vontade imensa de manter as coisas como estão, quando não piorar, né? Quando não, é muito terrível, assim. Então, se a gente for pensar que esse espaço de construir um aleitamento saudável pleno, uma experiência de aleitamento que vai dar conta para essas mulheres de fato, terem tranquilidade para esse exercício, isso passa por uma construção social. Isso passa primeiro, óbvio, dentro de casa, e esse dentro de casa, né, com essa tá sensível para isso, e que essa sensibilidade
sensibilidade responda a uma sensibilidade social, né? A uma responsabilidade social. A gente, quando vai olhar para esse lugar da ancestralidade e que a gente aprende que para criar uma criança é preciso uma aldeia, isso não é uma bobagem. Isso não é à toa, né? Quando a gente vai olhar para outras experiências de vidas em comunidade, que não partem dessa lógica capitalista que a gente experimenta aqui nessa sociedade, a gente vai saber que tem uma rede importante para se estabelecer e que, de fato, considera que o aleitamento é um bem geral. Eu acho super importante a gente olhar para a experiência do aleitamento como esse lugar de um ganho social, porque é mesmo, né? E isso, inclusive, até para os mais capitalistas, também reverte na economia, né? Você pensar que as crianças que têm uma boa condição de aleitamento, uma mulher que teve um bom acesso à uma nutrição e tudo o que isso envolve, ela vai ter uma posição dentro, né, de toda a sua imunidade, tudo é diferente. Eu vi isso na prática, a diferença da Laura, que foi aleitada. Eu consegui manter 6 meses de aleitamento exclusivo. Laura mamou até 2 anos. Para como foram as tantas e tantas trajetórias de problemas respiratórios, alérgicos e tal que Luísa teve, assim, é outro universo, né? Então, assim, o quanto... E aí a gente precisa pensar, né? Por que a gente tem uma campanha ainda tão massiva e com todos os cerceamentos que a gente conquistou, né? Para tentar barrar um pouco esse lance da indústria? Por que ainda é tão sedutor, né? Por que a indústria fica encontrando caminhos tão importantes e efetivos para convencer as famílias de que é melhor desmamar esse bebê, né? E que se elas não passam por esse lugar da sedução e do fetiche, por que é tão cruel quando essa família não tem escolha? Quando ela precisa, e assim, as famílias, porque é super caro, né? Pensar que uma lata de leite dura uma semana e olhe lá, dependendo da idade desse bebê, é caro pra caramba. Tem família que não vai fazer isso. Tem família que vai pro leite de vaca direto. O leite de caixinha mesmo, sabe? É uma verdade, isso está posto. E essa família vai ter uma série de outros complicantes por conta de não ter podido escolher, né? Eu fico pensando que quando a gente que está nesse lugar de trabalhar pelas lutas e conquistas, né, sociais, quando a gente vai dar conta de fazer essa defesa da liberdade individual, das escolhas e tudo mais, para fazer isso, a gente precisa conseguir escolher, né? A gente precisa dar conta de ter um lugar muito tranquilo e falar, não quero ir por aqui, quero ir por ali. E tudo bem, né? Assim, não tem mulheres que vão falar, não quero aleitar, eu quero fazer diferente, acho ótimo, entendi todos os benefícios, mas eu não quero isso. Quero fazer diferente. Ao passo que você não tem esse acesso a essa informação para fazer essa escolha, isso não é... a gente não está num patamar de igualdade, né? E aí fico pensando que essa construção, essa sensibilização para a gente ampliar todos esses indicadores, ampliar essas mulheres que estão aleitando e estão aleitando num lugar de muita preservação social, que passa por uma série de, não só de políticas públicas, mas de sensibilização comunitária, isso precisa estar posto. Então, uma mulher que desmama esse bebê porque ela não tem alternativa é bastante cruel, né? É muito cruel. É uma violência, né? É uma violência. Dentre outras que a gente pode sofrer, essa é mais uma violência e precisa ser denunciada, né? Assim Exatamente. como a gente denunciou e avançou em relação à violência obstétrica, assim como a gente avançou em outras questões, o desmame não intencional, não organizado, não planejado, é uma violência que precisa ser denunciada.
É né? isso mesmo, né? É. Fico pensando que esse lugar da gente acolher essas multiplicidades todas, né? Da gente conseguir encontrar os amparos e as ferramentas que cada família precisa, ainda é um debate que não pode esfriar, assim, né? Eu Uhum. acho que a gente tá. A oportunidade é super importante da gente parar e pensar e discutir, defender o aleitamento, mas olhar para os recortes, né? Olhar, fico pensando que agora as mulheres que têm às vezes dificuldades muito, muito, muito efetivas no aleitamento e o quanto elas se empenham e tem muitas questões, muitas especificidades mesmo, e vão lá, se engajam, fazem toda essa travessia e conseguem e tudo mais. A gente ainda tem um olhar social que desampara essas mulheres, né? Muito num lugar de falar assim, nossa, mas para que tudo isso? A gente que trabalha com relactação, translactação e tudo mais, as pessoas falam assim, nossa, mas é muito mais fácil. Você não... Por que sofrer tanto para É isso, né? muito maluco, né? Porque a gente tem essa desautorização, ainda não está impregnado na sociedade para valer a importância do aleitamento. Porque eu acho que tem um resquício também colonial, né? Do que o aleitamento representa, né? Então, se a gente for olhar para o recorte racial aqui no Brasil, né? Esse espaço que a gente vive tão conflituoso, a gente tem as amas de leite. Amamentar era menos, né? Era uma coisa, tinha um valor social menor, porque é muito louco. E aí você tem a história das amas de leite, aí você tem todo um processo histórico, que as mulheres vão retomando isso, e aí você continua ainda tendo mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade no Brasil vai ser marcada na população negra que não dão conta, continuam não conseguindo amamentar seus filhos, né? Porque elas precisam sair para trabalhos extremamente precarizados, ou porque elas precisam sair para cuidar de filhos de outras mulheres em condições sociais muito de maior segurança, muito melhores, então elas não dão conta de aleitar. A gente ainda tem, acho que, uma marca da subalternidade na amamentação, né? E isso eu falo muito por conta de acompanhar esse processo, de lidar muito com esse trabalho, mas também é doloroso para a população não negra. As mulheres que não são negras também sofrem. Não Uhum. tem a gente não tem ainda um lugar de absoluto domínio sobre o que significa a amamentação na humanidade. Porque eu vejo muitas e muitas e muitas mulheres relatando nesse lugar, né? De às vezes tem ali uma exigência maior, tem várias questões que precisam ser implicadas para essa amamentação acontecer e de que todas as pessoas ao redor vão dizer para ela: nossa, para com isso, muito difícil, não precisa ser assim, compra o leite e vai, né? A gente não tem uma. Porque hoje em dia a gente tem esse marcador social que nas amas de leite não existem mais. Mas se existissem, Thaís, Estaria tá, terceirizado. É, é estaria. terrível, né? Porque a gente não tem ainda uma mentalidade social que superou isso. A gente Uhum. não tem. Embora a gente eu sempre falo, né, com muito suor e lágrima, deu conta de estabelecer algumas distâncias sobre o que é inadmissível, né, sobre questões que desumanizam absolutamente o outro, mas elas se travestiram em outros contextos, né? Então a gente tem, eu estava essa semana a gente pensando um pouco o quanto é espinhoso o assunto do trabalho doméstico nos debates feministas. É super espinhoso, né? Então, quando a gente tem um debate feminista que é eurocentrado, né? Ou de feministas americanas, né? Que não consideram interseccionalidade, que não são produções de mulheres feministas negras, e você falar de trabalho doméstico é uma briga.
porque a gente não se desapegou desse lugar, né? A gente ainda tem... Não, é muito difícil, porque não dá para falar sobre sucesso na amamentação, sobre se todas as mulheres estão nesse lugar de segurança para amamentar, se a gente não olhar para que sociedade a gente vive, né? Então, pensar que tem sim mulheres que vão fazer trabalho doméstico que seus bebês têm 2 meses e que elas vão morar. Tem gente que mora no emprego doméstico ainda hoje. Ainda? Uhum. Mora, porque você é capaz, você coloca na internet, você encontra anúncio de mulheres procurando babás para dormir no emprego. E tanto faz essa mulher também tá com um bebê pequeno, sabe? Então, quando a gente vai olhar para esse lugar da comunidade e desse apoio comunitário, comunidade não é só aquilo que se assemelha a nós, né? Não é só isso, não são só aquilo que a gente tem de como igual. Tem que olhar para os lados, né? Tem que entender que eu sempre gosto muito de pensar que a gente tem condições suficientes, por exemplo, de elevar as situações de trabalho doméstico para essa categoria tão importante quanto outras profissões aí que a gente conhece. Mas a gente tem uma mente muito colonial ainda. Uhum. E aí, quando a gente olha para isso, quando a gente não dá conta de fazer esse afastamento, a gente vai achar que é ok. Uma mulher, hoje em dia, a amamentação cruzada não pode, já entendeu. A ciência avançou para mostrar para a gente por que não fazer. Mas será que tudo bem? Será que tudo bem você, de repente, ter uma mulher que está ali cumprindo os cuidados com a sua família, inclusive para que você possa amamentar, para que você possa ter esse lugar de segurança que a gente tanto está conversando, mas que essa mulher também não amamenta o próprio filho? Uhum. Então, esse cuidado social não para só ali onde é a porta da sua casa, do seu apartamento, sabe? A gente precisa expandir isso. Entender que é essa conquista de direitos, entender que esse espaço de uma construção social de grande proteção e ampla proteção vai passar por uma série de discussões. Uhum. Né? Quando a gente vai pensar nesse espaço de fortalecer o pré-natal, de preparar essas famílias no pré-natal para lidar com a amamentação, para lidar com o aleitamento, isso vai refletir em muitas e muitas questões. Assim. É um assunto que a gente não pode parar de falar, porque ainda há muito que construir, né? Uhum. E que a gente não pode... E que bom, falando com você, eu me sinto bem à vontade com você, com outras pessoas que a gente... Né, eu me sinto bem à vontade em dizer isso, né? E que a gente possa dizer isso, que as coisas precisam mudar. Esses dias, acho que a Tia Kwama, a pediatra que trabalha com a gente, ela fez um vídeo muito interessante falando sobre o que ela acreditava enquanto saúde, que saúde era acesso a tudo aquilo que a humanidade produziu, saúde era poder ir daqui até lá e ter condições de ir tranquilamente, se divertindo e tal. E aí ela terminou o vídeo dizendo que ela não tinha medo de dizer que esse acesso à saúde que ela estava dizendo e que a amamentação estava aí dentro, em poder trilhar o processo da amamentação como um todo e tal, que ela não tinha medo de dizer que isso passava por uma mudança radical da sociedade, né? E eu acho que a gente vai precisar falar disso, né? E fico bem à vontade, fico muito feliz de poder trabalhar com ela, de poder trabalhar com você, de poder estar num espaço desse, de uma clínica particular, né? A gente tem que dar o lugar também que a gente está e poder falar sobre isso, né? Então, fico bem, por um lado, pareça a nossa live desesperançosa e tal, mas por outro lado, não, eu vejo aqui tem muita coisa para a gente pensar junto e muita coisa para ser construída, né? Eu acho. Eu sou, em geral, assim, sou muito... Embora eu sou muito realista, mas eu também sou muito otimista. Então, eu fico pensando que a gente... E também porque vejo isso, assim, né? Eu vejo as pessoas se mobilizando para a transformação. Precisa ampliar, precisa melhorar muito. Mas algum movimento que, inclusive, nos fortalece, nos acalenta, né? Quando a gente tem
famílias que, por exemplo, estão nessa perspectiva do atendimento privado, da saúde suplementar, que tem esse lugar da proteção social, que vão formar equipe e tudo mais e tal. Quando a gente tem nesse espaço profissionais que também entendem, atuam e defendem o SUS, inclusive o repertório para essas famílias que estão ali nessa condição também vai ser mais amplo. Porque a gente só se fortalece na troca, né? A gente se fortalece nesse espaço de cruzar as experiências. Então, fico pensando que, ao passo que a gente não se aliena e que a gente não cai nesse mito da meritocracia e de conseguir aqui meu espaço, então tá bom, é só aqui, vou olhar só para cá, isso já é um grande ganho. Porque você sabe que não, que essa vida tem muitas multiplicidades e que é um caráter muito precisa, né? Pelo menos acredito que deveria ser uma responsabilidade individual absolutamente importante de você entender o contexto em que você está e entender como você pode contribuir. Como é que, acho que pensar sobre as coisas é um movimento que nunca, de fato, deve ter fim. Porque, para além daquilo que a gente está experimentando, outras coisas também estão acontecendo, né? Então, acho que muito a gente tem falado, ampliado o debate, ainda bem. Acho que não tanto a prática, mas o debate já está num lugar mais amplo de pensar nos privilégios, porque é um pouco disso que a gente está falando aqui também, né? Discutir um pouco essas questões. Isso faz com que a gente se mobilize para a transformação. É preciso ampliar os nossos repertórios, né? É preciso entender que ao passo que eu estou me dedicando tanto para poder amamentar, para conseguir ter essa experiência positiva, ter acesso a um direito, que inclusive você pode abdicar, não tem problema. Tem mulher que vai falar, não quero amamentar. Desde que seja um direito consolidado. Desde que o direito para seja ser consolidado. A gente ainda está nesse lugar, né? A gente ainda está tentando estabelecer o direito para que, a partir disso, as mulheres falam, então, não quero. Não tem problema. Né? Eu te aceito. Mas a gente precisa dar conta de estabelecer isso. E aí, pensar que essa mobilização não afeta só ali o nosso lugar, a nossa existência. Isso afeta uma sociedade inteira. Então, eu gosto muito de pensar isso na perspectiva da humanização, né? Quando eu fico tão feliz que famílias, mulheres periféricas, pretas, tenham conseguido acesso a um parto respeitoso e que a gente faz milhões de malabarismos para isso no SUS dar certo e tudo mais, ou que a gente encontra profissionais extremamente parceiras e que constroem esse lugar da proteção social com a gente, que deveria ser uma providência do Estado, mas não é, e a gente tem que ir dando conta de fazer essa articulação. Isso muda não só a experiência individual daquela família, daquela mulher, mas reverbera. Porque é isso, uma que fala assim, não, comigo foi assim, dá para ser, vamos... E a gente vai construindo, vai movimentando junto, né? Falar das questões que são reais e que estão postas é o que mobiliza a gente para fazer uma transformação, né? Então, pensar isso, na minha experiência de receber a Laura pela perspectiva da humanização, mudou a minha vida. E aí mudou tanto a minha vida que também, acho que um pouco do meu histórico e de como eu já militava em várias coisas e das pautas todas que eu estava envolvida, eu falei assim, não é possível. A gente precisa fortalecer e que outras e outras mulheres possam também acessar isso, né? Sem problema. Então, pensar que essa experiência individual não está apartada da sociedade. Então, as nossas escolhas, a gente vive nessa teia, né? Então, inclusive, quando a gente está escolhendo porque sim ou porque não, é preciso que a gente reflita se socialmente a gente está tendo escolha dessas, a gente está tendo chance dessa escolha. Porque, às vezes, é um pouco dessa embalagem, né? Dessa embalagem muito louca. Pré-moldada. Que o sistema vai dando conta de fazer com a gente, que parece que a gente está escolhendo. Quando, na verdade, a gente não está escolhendo. A gente está enfiado numa única alternativa, né? Então, pensar um pouco nessas condições
essas questões todas que estão postas, por que a gente está caminhando para um lado ou para o outro? E se aquela que está próxima a nós também tem chance de escolher? Como é que está a realidade dela e como é que a gente dá conta de fazer essa contribuição para que essa experiência seja diferente, né? Não tem jeito, eu fico pensando que o advento das redes sociais trouxe para a gente essa experiência e essa sensação de conexão de todo mundo, de fato, numa grande rede que só espelha aquilo que a humanidade é mesmo, que todo mundo, né, foi vindo um do outro, é assim mesmo que a gente vai se constituindo, mas que a gente tem uma prática cotidiana, um sistema que nos impele à individualidade. E a gente não consegue construir transformações na individualidade. Não consegue. Não A gente não consegue dar conta de fazer aquilo que a gente compreende como um ganho social, um ganho coletivo, só partindo da nossa experiência particular, né? A gente precisa olhar para o lado, e precisa pensar quais são os acessos que a gente tem, por que a gente tem, né? Acho que teve essa semana esse debate super importante do entregador de aplicativo, né? Que fez essa pergunta para esse homem que tentava hostilizá-lo e tal, né? Que é uma pergunta se você trabalhou, né? Para ter tudo que você tem. Acho que essas perguntas não podem cessar em nenhuma esfera, né? A gente não vive um mundinho fechado e só aqui da amamentação ou só da humanização. As nossas lutas estão em todos os lugares. Inclusive para a gente dar conta de fazer esse trabalho legítimo que a gente faz, para você um dia ter falado assim, eu me formei na pediatria, sou neonato, vou trabalhar com humanização, isso passa por uma decisão política. Nossa. Não é uma decisão até porque a gente sabe muito bem como é, né? A verdade, como é viver essa história de trabalhar na humanização, mas isso não passa por uma escolha de que aqui eu estou ganhando mais dinheiro. Não. É outra história. A gente é outra história, né? Então, pensar que essa construção, quando a gente tem famílias que têm ali uma boa estrutura, uma proteção social e que dão conta de acessar esses serviços, de que a gente vive num país em que a maioria absoluta das pessoas não podem fazer isso. E o que é que nos cabe né? O que é que nos cabe nesse movimento? O que é que a gente de fato dá conta de contribuir? A gente assume várias lutas, não são e nunca são lutas leves, né? Sempre tudo intenso, mas a gente sabe que vai dando conta de contribuir. Uma vez tive essa conversa, né, com a minha filha e ela falou assim, nossa, mas são tantas pautas para a gente defender ao mesmo tempo. São mesmo, são muitas pautas ao mesmo tempo para a gente defender, né? E o aleitamento não está afastado disso. A gente não tem um país mágico do aleitamento. Não tem. Não vai existir, né? Não vai existir, né? A gente, inclusive, precisa conseguir fazer com que esse cenário se encha cada vez mais dessas multiplicidades que estão soltas e postas por aí. É importante, todo mundo cresce, né? Quando a gente está pensando que existem mulheres que vão passar dificuldades diferentes para sustentar o aleitamento, para conseguir cumprir o mínimo dos 6 meses, tem uma questão social aí. A gente precisa olhar para ela e precisa se mobilizar para dar conta de ir transformando. E todo mundo pode fazer isso, né? Eu acho que só estabelecer o debate, eu acho que algumas pessoas vão encabeçar lutas que são muito importantes e que vão trazer isso para o concreto, mas se a gente der conta de nos sensibilizar, entender que essas questões existem, já é transformador pra caramba, assim. Uhum. E, Kai, eu acho que com o que você falou, você acaba respondendo que a Cássia mandou aqui uma perguntinha, mas acho que talvez ela mandou uma provocação, na verdade, que ela disse assim, ó,
como é que uma bancária, por exemplo, pode reivindicar amamentar até 24 meses de vida da criança em livre demanda? É aí que tá isso que você trouxe, né? A resposta não está no individual. Não. E por isso a gente não vai conseguir te dizer como que uma bancária pode fazer isso, né? A gente vai tentar traçar um caminho da manutenção do aleitamento, do quanto for interessante para você e para Isso mesmo. criança, né? Mas não vai no momento atual não vai ser em livre demanda. Mas a gente está aqui para que a gente consiga sair do individual para o coletivo e um dia poder refazer essa live e dizer assim, Com esses lembra frutos. que a gente estava batendo um papo que É. a Cássia perguntou como que é bebê de 24 meses e a mamãe livre demanda? Pronto, tá aí, tá dado e É. a gente chegou. Mas eu E acho que uma dica fico pensando que uma dica importante nisso, né, que é desse lugar da coletividade, é a gente pensar nos nossos espaços de trabalho, e eu acompanho várias mulheres que voltam nessa dinâmica dessas que têm alguma estabilidade CLT, né? 4, 6 meses. E a gente passa por questões principiantes de tipo, não tem lugar no seu ambiente de trabalho para que você possa ordenhar. São mulheres que estão estendendo o aleitamento, mesmo voltando para o mercado. Então, tem lá toda uma dinâmica de estocar o leite, tudo aquilo que a gente sabe. E aí, a empresa não oferece isso. Lugar de trabalho, aí ela fala assim, mas eu preciso ordenhar leite, onde que eu vou fazer? Faço no banheiro, aqui não tem copa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai lá, junta uma comissão de mulheres. Porque esse não é um assunto individual. individual. Ela não era a única mulher do espaço de trabalho, né? Com Então, a certeza. gente dá conta de saber que a gente tem direito a essas reivindicações, que tem direito a colocar as estruturas de trabalho para pensar sobre isso, sobre as nossas especificidades, né? Porque a gente não é só mão de obra, né? A gente, pô, ao passo que a gente vive numa sociedade super patriarcal, entendeu? Os homens não têm essa demanda. Nunca 5 homens vão se juntar no ambiente de trabalho e vão falar assim: puxa, olha, minha esposa precisa. Não, eles não vão fazer isso. Não é uma falta Estamos de... nós, porque não vão fazer. E a gente tem repertório suficiente para dar conta de exigir essa reflexão, de exigir essa adequação. Então, pensar que nesse ambiente de trabalho e nessa perspectiva, talvez, não sei que idade, né, tem a bebê dela nesse momento, mas pensando, ela falando, estender esse aleitamento por 24 meses, uma vez que esse é um desejo dela, talvez ela não consiga fazer isso. De livre fato, demanda, talvez não. considerando o cenário todo que a gente vive, instituição bancária, eu sei bem como é e tudo mais, mas talvez seja ela a pessoa que vai abrir caminho para essa instituição bancária, inclusive, pensar sobre isso, né? Reunir um comitê de mulheres e falar assim, vamos pensar como é que suaviza essa questão, né? São muitas as responsabilidades que caem sobre as mulheres. E a gente paga um preço alto por elas, né? Porque faz ou porque não faz. Então, sempre penso que a saída coletiva é a melhor mesmo. Uhum. E veja, assim, nesse tempo a gente confluiu muitas coisas, não só eu, você, Cá, mas todo mundo que dialogou com a gente tem essa mesma perspectiva, né? Então, mesmo a gente num contexto de pandemia em que a gente não está próximo fisicamente, a gente consegue pensar, pautar e avançar. É isso mesmo. Cara, eu agora estou entendendo as lives melhor, né? Nessa mês de amamentação. Tá dizendo aqui que a gente tem mais 1 minuto e 40. Então, vamos dar tchau. Acho que... Mas eu imagino que a gente esteja mesmo pro finalmente, né? Do que a gente Isso mesmo. estava falando, né? Tô super feliz, assim. Para mim é uma alegria ter recebido o seu convite. E é uma alegria imensa trabalhar com você. Quando a gente se encontra, né, nesse ambiente de ver essas famílias nascendo e de saber, para além da sua